também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Danilo Magre, é com você. Bom, vamos lá, segundo bloco. A gente tem que perguntar um pouco também de negócios, né? Eu acho que foi bem legal, a gente entendeu os tratamentos, a questão da calvície. Vamos voltar a isso ainda no final. Mas queria te perguntar, doutor, como que você enxerga esse crescimento do mercado de estética em saúde como um todo, né? A gente percebeu que de uns anos para cá, o Brasil já tem um histórico de ser um dos maiores mercados de estética e cosmético do mundo. E aí a gente percebe um boom, né, nessa questão de estética, não só o tratamento capilar, mas botox, o cosmético mesmo, perfumaria, várias técnicas, né, avançadas de plástica e estética, e aí também o tratamento capilar. Acho que os homens, inclusive, evoluíram muito nessa questão, né? Eles superaram um preconceito e buscaram também o mercado de estética, e eu acho que o tratamento capilar talvez seja o carro-chefe. Como é que vocês enxergam esse novo tipo de público, né, esse novo tipo de paciente que busca o tratamento capilar e a maior necessidade desses pacientes, e como vocês capitalizam isso num bom serviço, né, num bom acompanhamento, colocando tecnologia para esse mercado que é crescente? E aí depois a gente vai falar da concorrência também. Na verdade é isso que você falou, é captar o cliente sempre com tecnologias, né, avançadas, estudo, né, congressos, artigos científicos, e eu vejo como uma coisa que não tem volta, né? Há uns 4 anos atrás eu fiz uma entrevista num outro canal a respeito da porcentagem de homens fazendo cirurgia plástica. E na época, a gente fez um levantamento, tinha época do ano que era 55% até 60% da clínica de homens. Olha só. Então, fazer blefaroplastia, fazer lipoaspiração a laser, fazer ginecomastia, o transplante capilar. Então, assim, botox. Botox é o procedimento estético mais realizado no mundo. Então, assim, é uma coisa que acabou com a cirurgia do lifting frontal, que a gente tinha que cortar aqui, descolar toda a face superior para desgastar um pouco a musculatura, e depois essa musculatura com o tempo acabava reinervando ou cicatrizando e o movimento voltava. Então, hoje com 2 aplicações por ano você resolve um problema que uma cirurgia inteira às vezes não resolvia com 100% de eficácia. Mas precisa tomar cuidado, sempre baseado na ciência, nos artigos científicos, para não fazer coisa que às vezes você vê na internet, acha que é legal e sai fazendo sem saber se já é liberado, né? Tem um procedimento sendo feito bastante por aí, não vou falar o nome, mas a Anvisa não liberou no Brasil e eles estão fazendo, né? Hoje, o procedimento estético está muito realizado por há muitas áreas da medicina. Algumas estão proibidas, estão fazendo. Outras estão liberadas, estão fazendo. Mas eu acho que esses profissionais dessas áreas também precisam ficar atentos se aquilo é liberado para ser feito ou só de maneira experimental. Acho que era a minha segunda pergunta, que é a concorrência, né? Como todo mercado que cresce, abre os olhos de muita gente, né? Então agora a estética, o tratamento capilar, o botox é a onda da vez, vamos trabalhar com isso. E aí aparecem os concorrentes que não são tão sérios assim, com métodos milagrosos, com preços muito abaixo. E aí, até uma pergunta de cunho social e informativo. Como que o paciente, né, a pessoa que está procurando um tratamento estético, um tratamento capilar, quais são pontos importantes que ela tem que pesquisar para não cair, talvez, aí numa falsa promessa ou em alguma coisa até perigosa? Hoje com a internet, hoje você não tem como alegar que não sabia, né? Você jogar o nome do profissional. E outra coisa que a gente estava falando agora há pouco, procurar não pelo número de likes no Instagram dele, sim pela formação, pelo currículo, pela atualização constante e pelo palpite de amigos e colegas que tiveram bons resultados, mas não simplesmente se ele aparece com foto de pré e pós, ou foto que operou o Roberto Carlos, ou operou algum famoso, né? A gente não pode postar foto com as pessoas que a gente opera. Isso é do CFM. E enquanto não mudar o código de ética médica, a gente tem que seguir essa norma. Agora, com o Google, você facilmente dá um clique lá, vê a pessoa quem é, veja se for um cirurgião plástico, se for um dermatologista, se for um dentista, entra no site do conselho de classe e veja se ele é atualizado, se está ativo. Procedimentos capilares, por exemplo, transplante capilar, está cheio dessas clínicas Turquia-like, que a gente fala do black market. Isso é uma preocupação da Sociedade Brasileira de Restauração Capilar, da Sociedade Internacional, das sociedades internacionais. Inclusive, na própria Turquia,
Porque essas clínicas que venha para a Turquia, ganha viagem, um dia no hotel tal e é baratinho. Tá brincando. Chega lá, não é médico que opera. Então você vai, opera, volta, se tiver uma complicação, quem vai te tratar? Você vai para a Turquia e aqui no Brasil já tem várias de viagem. essas clínicas e franquias que quando você vê não tem nem médico operando. São técnicos, às vezes técnicos de enfermagem, às vezes técnicos de cabelo. Eu falei, mas como assim você é técnico de cabelo? Trabalhei num salão de beleza e comecei a auxiliar. Assim, para auxiliar, para contagem de fios, aí tudo bem, não tem problema. Mas para fazer procedimento, o procedimento é ato médico, é invasivo. Furar o couro cabeludo é ato médico, é invasivo. Então não pode. Eles estão furando o couro cabeludo, retirando, fazendo a implantação do cabelo, e isso é ato médico. Então, isso em várias áreas. As especialidades médicas estão sendo invadidas, diversas delas, e aí já é uma questão de Ministério Público, né? Tem que haver a denúncia e essa denúncia tem que ir para frente. O problema é que o processo é muito moroso, né? Então, muita gente fazendo e não dá nada, e agora as próprias sociedades médicas estão já se movimentando mais e os resultados vão começar a aparecer. Aliás, tem um caso recente agora no Rio de Janeiro, que um médico até, que não é brasileiro, operou uma pessoa, uma mulher lá, tal, deu problema, inclusive ele não estava operando, que operou foi a enfermeira. Isso também é muito grave, doutor. Então, a enfermagem, ela faz parte do complexo ali da medicina, da saúde, né? Mas ela não está habilitada para uma cirurgia, né? Para fazer uma cirurgia, né? E o cirurgião não estar ali na hora, na sala, né? Na verdade é isso. A enfermagem é uma profissão maravilhosa, eles ajudam a gente em muita coisa. Mas, assim, existem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas, né? Sim, claro. No direito, na medicina, na enfermagem, tudo mais. Então, o que acontece? Esse do Rio teve um em Feira de Santana, teve um em Tubarão, teve um em Brasília, que era um grande empresário. É caso de polícia mesmo, E né? a pessoa chega lá achando que vai fazer um transplante capilar com uma clínica muito bonita, um baita de um profissional, e o profissional não entra na sala. Então, isso tem acontecido, não é só aqui, nos Estados Unidos acontece muito. A Sociedade Internacional de Restauração Capilar está muito em cima disso, na Europa também. A gente vê os congressos, os colegas, agora no Rio teve o Congresso Brasileiro e tinham 20 convidados estrangeiros, então a gente conversa muito com eles e a preocupação é geral, em todas as áreas. A estética cresceu demais, né? Todos. Chamou a atenção de muita gente. Chama atenção, então tem as pessoas éticas, as não éticas e as criminosas, né? Porque isso é crime. Crime, tem Queria dúvida. te perguntar, só pra gente finalizar, se você tem algum dado, alguma estatística, né, alguma previsão de crescimento desse setor para os próximos anos. Dado estatístico a gente não tem, mas o crescimento é exponencial. Porque novas tecnologias estão chegando, novos aparelhos. Hoje, como a gente faz a grande maioria, a técnica FUE, que é aquela que tira folículo por folículo. Tivemos o boom da época do Artas, que era o robô. Hoje o robô já caiu um pouco em desuso, porque ele ainda é muito agressivo na hora que pega o folículo, às vezes ele danifica alguns folículos. E a gente tem um outro aparelho, não vou falar nome aqui, mas é um aparelho que é quase o robô, mas ele precisa da mão humana. Tá. Então é um aparelho que a gente consegue, por exemplo, determinar em milissegundos o quanto ele vai rodar o punch para cortar o couro cabeludo. Aí ele vai entrar dentro do couro cabeludo vibrando para não cortar a base do folículo. E ele já tem um aspirador associado que ele já dá uma puxadinha no folículo. Esse é de um colega argentino que mora no Paraguai, mora nos Estados Unidos. E ele é o grande cientista na área de desenvolvimento de aparelhos para a técnica FUE. FUE hoje é a técnica mais avançada e as melhorias acontecem dentro dessa técnica. Porque é uma técnica versátil, né? Primeiro, não tem aquele corte enorme atrás que nunca foi problema, a gente consegue fazer cicatrizes boas. Alguns casos de tensão, as cicatrizes ficam menos... Mas é questão até do próprio medo do paciente, né? Eu não vou. Aí quando você encontra uma técnica mais rápida, menos invasiva, você aumenta realmente o número de pessoas interessadas. Em matéria de tempo, ela não é tão mais rápida, porque a gente acaba tirando de outras áreas também. Mas ela é versátil. Por exemplo, a gente estava conversando aqui atrás, calvícies muito avançadas, que eu não tenho uma área doadora muito grande na cabeça, a gente usa o body hair, que você tira de áreas do corpo. Então tira do peito, do abdômen, do púbis, das pernas, das costas, da barba, que é um cabelo que vai muito bem para dar densidade. Então existem trabalhos de um americano muito bom, o Dr. Mark Sanuzzi, que ele pega
cabelo de várias áreas do corpo. A gente tem feito aqui em São José bastante o Body Hair e consegue dar resultados bem satisfatórios para calvícies avançadas. Então, assim, ele é muito versátil. A recuperação do FUE é mais rápida. A área do dor em 48 horas está cicatrizada, porque são punches muito finos e praticamente indolor, né? Muito bem, está aqui hoje falando com o cirurgião plástico, também proprietário da Clínica Sul, doutor Renato Perali. Aqui agradecendo pela entrevista, doutor, muito obrigado, seja bem-vindo sempre aí. Danilo, valeu, hein? Valeu. Você, e até semana que vem com mais um Falando de Negócios.